Olá, seja muito bem-vindo e bem-vinda! Se você é um profissional que atua com desenvolvimento de pessoas e que está buscando se diferenciar no mercado, saindo dos atendimentos e treinamentos teóricos que não engajam e motivam, se você sente que falta algo, que seu método ou abordagem ainda não gera a transformação que seu cliente precisa, e se você sente que pode elevar o seu faturamento, mas ainda não sabe como, você está prestes a desbloquear o segredo para treinamentos e atendimentos inesquecíveis. Com os Jogos da Descoberta, você encontra a chave para desbloquear o potencial dos seus clientes, gerando mais conexão, mais autoridade e mais resultados. Bom, você vai descobrir nessa aula. Opa, não passou o slide. Bom, você vai descobrir aqui nesse vídeo como que você pode se diferenciar no mercado, impactando e desenvolvendo pessoas, líderes e times com os Jogos da Descoberta. E ainda poder elevar seu faturamento, ganhando aí R$ 8.000 em apenas um dia. E lá no final desse vídeo eu vou compartilhar com você o caso da facilitadora Suzy, da Lucinéia, e como que elas também já têm faturado mais de R$ 35.000 em 2, 3 treinamentos, no caso da Suzy, e a Lucinéia, que faturou R$ 63.000 após 2 meses da formação. Vou contar mais sobre isso no final do vídeo. Bom, com os Jogos da Descoberta, você transforma ali, gente, aprendizado profundo em uma experiência dinâmica, interativa e inesquecível, trazendo mais conexão, mais engajamento, mais resultados, aonde os participantes, eles aprendem ali o conteúdo de uma forma leve e envolvente. Bom, eu trouxe um depoimento da Núbia, a nossa facilitadora, e ela diz o seguinte, que participar da formação de facilitadores dos Jogos da Descoberta com a Dani Ferrari foi uma experiência simplesmente incrível, muito além das minhas expectativas. De uma forma leve e dinâmica, pude me conectar comigo mesma, descobrindo não só as minhas habilidades, mas também a minha essência e o meu propósito. Foi como abrir uma porta para um mundo de autoconhecimento e crescimento pessoal. E o melhor é poder levar todo esse aprendizado para outras pessoas. Gratidão, Dani, por essa oportunidade única. Então, vejam aí como que os participantes, como que os facilitadores têm vivenciado essa jornada, gente, que incrível. Bom, então, se tornando um facilitador dos Jogos da Descoberta, você poderá identificar ali os perfis comportamentais de uma forma gamificada, colocando ali os participantes como protagonista no seu processo de autodescoberta através de um circuito com o jogo do perfil comportamental composto ali de 14 estações. Como vocês estão vendo aqui na foto, eu aplicando o jogo do perfil em um time de liderança. Bom, o jogo das habilidades, ele também traz a possibilidade de você identificar habilidades e os potenciais das pessoas de uma forma leve e dinâmica, tá? Então, aqui eu estou aplicando o jogo numa equipe, num grupo, né, de mulheres, como vocês estão vendo, onde elas podem ali passar por todas as habilidades do jogo e identificar suas principais habilidades. E também você poderá treinar líderes e times de uma forma envolvente, totalmente exclusiva, diferente de tudo que tem no mercado. E no final da jornada, todo mundo constrói aí o seu mural, quem sou eu? Como vocês estão vendo aí a galera segurando esse mural cheio de post-it. Depois eu vou explicar mais sobre isso. Bom, quem são esses profissionais que podem se tornar facilitadores dos Jogos da Descoberta? São consultores, orientadores de carreira, psicólogos, terapeutas, educadores, profissionais de RH, líderes de equipe, coaches, ou seja, gente, qualquer profissional que atua com pessoas. A jornada da felicidade hoje, ela pode ser encaixada em qualquer nicho, em qualquer área. Bom, a jornada da felicidade, ela é a metodologia que está transformando vidas de uma forma leve, dinâmica e interativa. E hoje ela é a solução para os desafios da humanidade. Vamos dar uma olhadinha nesses desafios? Então, eu trago aqui para vocês, de acordo com a minha experiência aí nos últimos anos, tá? Quais são os principais desafios da humanidade e das organizações? O primeiro deles é essa falta de autoconhecimento das pessoas em identificarem as suas habilidades, os seus potenciais, o que que me motiva, né? Quais são as minhas características, o meu perfil comportamental. Pois, a segundo maior desafio é a comunicação. Só o ano passado, gente, no começo do ano, eu dei mais de 6 treinamentos de comunicação não violenta
dentro das empresas. Então, a gente precisa entender melhor de comportamento e como que a gente pode se relacionar melhor com as pessoas. Terceiro, clareza do meu papel dentro da minha carreira. Aonde que eu posso me desempenhar melhor? As pessoas não têm clareza de quem elas são. Então, elas simplesmente trabalham pelo dinheiro e não por um propósito, por um significado. Bom, na liderança, entender como motivar as pessoas de maneira assertiva e engajar para melhores resultados. Muitos líderes hoje dentro das organizações, eles não sabem liderar. Então, a gente precisa muito desenvolver essas pessoas, esses líderes, para que eles possam ser exemplos e conseguir engajar melhor as pessoas para melhores resultados. E na empresa, colocar a pessoa certa no lugar certo. Imagina se a empresa já contrata a pessoa sabendo quem ela é, as suas habilidades, como que ela pode desempenhar melhor dentro da organização. Tá? Então eu trouxe aqui algumas pesquisas. Você sabia que o Brasil ele só perde para o Japão nos casos de burnout? E quais são os três pilares do burnout? A exaustão emocional, a falta, né, de inteligência emocional das pessoas, essa perca de identidade. Ela não sabe quem ela é. Então, ela trabalha no piloto automático. E isso gera a redução da realização profissional. Ou seja, as pessoas trabalham sem um significado, sem um propósito de vida. E isso leva a toda essa doença do século que é o burnout, essa falta de sentido. Depois, você sabia que as pessoas pedem demissão do líder e não da empresa? A importância, então, da gente treinar essa liderança dentro das organizações. E como que a gente pode esse líder? Você, pai, mãe, é um líder. Quem é você nas suas relações? Quem é você como líder? Como que as pessoas te veem nas suas relações interpessoais? Então, é uma coisa muito importante da gente olhar. E a terceira pesquisa é: você sabia que mais de 80% das pessoas estão infelizes com a sua carreira? E você? Você está feliz com a sua carreira? Com o seu salário? E aí, então, por que que eu trago essas pesquisas, gente? Porque eu, Dani Ferrari, para quem não me conhece, eu fui dentista durante 20 anos. E eu já estive aí, ó, dentro dessa pesquisa, onde 80% das pessoas estão infelizes com a sua carreira e gostaria de trocar de função ou de carreira. Eu estive aí nesse lugar, tá? Na odontologia, fui sim uma profissional bem-sucedida, eu atingi a liberdade, que era um valor muito alto para mim, status, retorno financeiro, agenda lotada, mas eu também consegui um vazio grande dentro de mim, tá? Aí, aos 41 anos, aqui nos 35 anos, no auge da minha carreira, aos 41 foi quando eu realmente fiz a transição de carreira. Eu fiz uma transição de que durou 6 anos, dos 35 aos 41, tá? Então, no auge da minha carreira, ali com 20 anos, como odontopediatra, eu decidi ter a coragem para transcender os meus medos e seguir o meu coração e viver a minha verdade. Bom, eu me casei com o Flávio. Tive dois filhos lindos, maravilhosos, a Vitória e o Henrico. Hoje está com 17 e o Henrico com 16. Construímos ali uma família feliz. Temos a casa dos nossos sonhos, um condomínio lindo aqui de Paulínia. Conseguimos o nosso carro zero, a carreira bem sucedida. Só que chegou um momento da minha vida, gente, onde eu tinha tudo, tudo material, né? Eu consegui, como mulher, como pessoa, eu atingi a minha realização pessoal e profissional, mas, como eu disse, um vazio dentro de mim. E foi nesse momento que eu torcia para os meus pacientes desmarcarem que eu decidi olhar para dentro de mim e eu iniciei uma nova jornada na minha vida. Tipo, eu não quero ser mais dentista. Eu conto mais detalhes na formação dessa minha história. Aí eu decidi assumir quem era a verdadeira Dani. Colocar ali para o mundo tudo aquilo que eu acreditava, porque eu falo que a odontologia ela foi meio que uma máscara para eu não colocar a verdadeira Dani para o mundo, tá? A verdadeira Dani, ela tinha muitos medos, tá? O medo de ser rejeitada, o medo de ser julgada por tudo aquilo que eu acreditava, medo de me expor, o medo de falar a minha verdade. E nessa, paralelamente à minha jornada de dentista, eu fazia parte de uma escola, gente, de treinamento e desenvolvimento mental. E ali eu trilhei 20 anos da minha vida, uma jornada de autoconhecimento profunda. Mas eu falo que aquilo que eu mais temia, que era o medo de ser rejeitado e o medo de falar a minha verdade aconteceu, tá? E ali é onde chegou o momento da minha vida onde eu me vi no fundo do poço, sem amigos, tudo que eu construí naquela escola durante 20 anos, aconteceu ali que eu tive que me afastar. Por quê?
quando você tem um mentor meu que diz assim, te limitou, expande. Começou a me limitar os meus potenciais, na hora que eu resolvi ser quem eu era, aí veio as pessoas quererem me podar, me limitar no meu potencial. E aí eu vi que ali não era mais o meu lugar. E tá tudo bem, só que eu senti a dor. E por que que eu não fiquei no fundo do poço um ano, uma vida, como a maioria das pessoas ficam? Porque eu tive o autoconhecimento. E eu falo que é isso que liberta. Eu falo que a dor da minha rejeição, todos os medos que eu tive que superar, foi também a minha maior libertação. E aí, nessa jornada de autodescoberta mesmo, de transcender todos esses meus medos e de buscar a minha verdade, de querer o meu espaço, eu conheci muitos mentores, muitos mestres na minha jornada e que me trouxeram uma das mensagens, que é essa aqui. Dani, crie o seu próprio caminho, acredite na sua capacidade de ajudar as pessoas ao seu redor com a sua própria luz. E você também tem a sua própria luz, não sou só eu, todos nós temos, tá? E existem muitos lugares hoje cheios de dogmas, cheio de regras. E o meu lema é liberdade, gente. Quando alguém falar para você, olha, você não pode isso ou você não pode aquilo, não caia, sabe? Siga o seu coração, siga a sua verdade. Hoje eu não tenho nada contra essa escola, porque a minha família ainda faz parte, meus pais, meu irmão, mas para mim. Para minha jornada, eu precisava ter o meu espaço, o meu instituto, o meu caminho, trilhar o meu próprio caminho, criar o meu próprio método, tá? E está tudo bem, eu falo que a partir disso a minha vida só cresceu, só expandiu, só que a gente precisa ter essa coragem. Tá? E é isso que eu quero compartilhar com vocês, porque dessa jornada de autotransformação, de superar todos os meus medos, de encarar a minha verdade, eu criei ali os Jogos da Descoberta e a Jornada da Felicidade. Eu escolhi, eu me permiti ser guiada pelo meu coração, pela minha essência, e hoje o meu propósito, gente, é transformar vidas, ajudar jovens em escolhas mais assertivas, desenvolver líderes e capacitar profissionais na minha metodologia. Porque eu falo, hoje eu sou um só. Aliás, hoje eu já tenho uma equipe de quase 200 facilitadores, e hoje eu busco profissionais que têm esse objetivo, que têm essa missão de transformar vidas, só que com diferencial, né? Uma coleção de jogos que tornam os treinamentos muito mais dinâmicos, interativos e criativos. Vamos lá. Eu falo que criar é acreditar no seu próprio poder interior. Quando a gente olha para dentro e você passa a ouvir seu coração, a sua verdade, você passa a co-criar, a criar a sua vida e aquilo que você vem entregar para o mundo. Então, por que eu criei uma coleção de jogos à descoberta? Para ajudar a humanidade, gente, para ajudar essas pessoas a viverem uma vida mais feliz, com significado e prosperidade, para ajudar líderes a serem pessoas melhores, que engajam, que conectam pessoas e que também extraem o melhor de outras pessoas. Então, essa hoje é a minha missão. E qual é o verdadeiro propósito dos jogos? Os jogos, eles são inspirados na teoria DISC e também na teoria da ciência da felicidade, da psicologia positiva. E eles têm como objetivo identificar o perfil comportamental, aumentar a consciência sobre si mesmo, trazendo a consciência das habilidades, dos medos, das dificuldades e tudo o que impõe ali, tudo que compõe a nossa personalidade. Auxiliar as pessoas a terem clareza do seu propósito de vida, explorando o que realmente inspira e motiva. Potencializar as forças e virtudes individuais de cada um, incentivando um crescimento pessoal e profissional significativo, desenvolver líderes e equipes para atingirem o seu potencial máximo, orientar jovens nas suas tomadas de decisões mais assertivas e proporcionar uma experiência descontraída, leve e dinâmica. Eu falo que o autoconhecimento ele não precisa ser pesado, gente, e é por isso que eu criei a coleção dos Jogos à Descoberta. E aí, quer saber a fórmula do sucesso, gente? O que fazer para ser um profissional diferenciado hoje no mercado e que realmente transforma vidas? Então, eu quero apresentar para vocês a metodologia que eu desenvolvi, dividida em duas etapas, tá? A jornada da descoberta e a jornada do crescimento. Então, essa primeira etapa, ela é uma jornada de autodescoberta, de olhar para dentro de nós. Então, a gente começa com quem eu sou, qual é o meu papel? O que eu quero fazer? Quem sou eu? Então, essa é a pergunta da jornada da descoberta. Depois eu volto ali. Identificar, né, o perfil comportamental, como eu já falei, as habilidades, os medos, ter mais clareza de quem você é, criar um mural quem sou eu. Então, a jornada da descoberta, ela é onde as pessoas passam pelos jogos e descobrem quem elas são, através
de uma dinâmica, né, de um movimento ali totalmente interativo, mais conectado com as pessoas, trazendo mais engajamento e mais resultados. Aí a gente entra na jornada do crescimento, tá? Bom, deixa eu explicar antes aqui um pouquinho sobre o jogo. O jogo do perfil comportamental, ele tem 14 estações, onde as pessoas passam, né, por todo um circuito ali, e ele tem como objetivo trazer essa reflexão sobre os perfis comportamentais. Então, no final das 14 estações, a pessoa descobre ali quais são as porcentagens dos perfis, porque nós temos, gente, os 4 perfis em nós, tá? Então, aqui é um exemplo de como os jogos estão sendo usados na prática, tá? Aqui uma equipe de líderes, aqui também uma outra equipe, aqui foi na pós-graduação de competências socioemocionais, aqui com uma outra equipe de liderança, e aqui, quando eu dava aula para os jovens do ensino médio, eles estavam fazendo aqui também o jogo da descoberta. Aqui, o jogo das habilidades, que é outro jogo que a gente usa na jornada da descoberta, onde as pessoas passam por todos os jogos, por todas as habilidades e identificam as suas principais habilidades. Eu trouxe aqui as minhas 5 principais. Eu sou uma mulher determinada, criativa, otimista, confiante, influente e generosa. Se você tivesse que se apresentar com as suas principais habilidades, você saberia quais são elas? Então, o jogo ele tem essa função, ajudar as pessoas a identificar os seus potenciais, as suas principais habilidades. E ele pode ser usado em dinâmicas de apresentação, em palestras e treinamentos, assim aqui, como aqui está mostrando, né? Eu uso muito, gente, eu amo esse jogo das habilidades. Aqui as pessoas elas têm que se apresentar com a habilidade, falando se ela tem ou não aquela habilidade. Aqui é um circuito onde as pessoas passam por todas as habilidades e elas têm que também trazer ali as suas top 10 habilidades no final da dinâmica. Aqui sendo aplicado também com times de liderança. E aí a gente tem o terceiro jogo da jornada da descoberta, que é o que me inspira onde a gente trabalha o propósito de vida. O que que você ama fazer? O que que você faz que você não vê o tempo passar? Qual é o seu hobby? E aqui as pessoas têm que definir o seu propósito de vida. Aí, então, nós estamos prontos para entrar na jornada do crescimento, que é identificar os desafios e desenvolver as competências socioemocionais, como a resiliência, a comunicação não violenta, as relações humanas, a empatia escutativa e a inteligência emocional. Eu falo que a jornada do crescimento, ela é a arte de se relacionar com pessoas. Enquanto a jornada da descoberta é eu comigo mesma, é um olhar para dentro de mim, a jornada do crescimento é o meu relacionamento com o outro, como eu me relaciono com o mundo, tá? E ela também é baseada em jogos, em vivências, em dinâmicas, totalmente diferente de tudo aí, o que saindo dos treinamentos tradicionais, tá, gente? Que não engajam e motivam. Então é isso. A jornada da felicidade, ela é baseada em metodologias ativas. A gente trabalha o autoconhecimento de uma forma leve, interativa, trazendo equipes mais engajadas, com foco na solução de problemas, com uma comunicação mais assertiva, e isso tudo também acelera o processo de desenvolvimento e eleva o índice de felicidade. Aqui, então, a jornada da liderança. Eu levo, gente, para dentro das organizações, algumas empresas a gente chama a jornada da felicidade como jornada da liderança, mas a metodologia é a mesma, tá bom? A gente só muda o nome. Algumas empresas levam como jornada da felicidade e outras a gente leva como jornada da liderança, porque o objetivo é também elevar o índice de felicidade. Aqui, gente, é a primeira turma dos Jogos da Descoberta, lá em 2019. E trouxe mais um depoimento da Cláudia. A Jornada da Descoberta me trouxe novas ferramentas para o autoconhecimento, me fortalecendo no processo de desenvolvimento de líderes, trazendo um novo olhar para a identificação dos talentos e propósito. Gratidão, Dani Ferrari. Foi uma experiência top. Ai, que bom. Gente, eu fico tão feliz com os depoimentos dos facilitadores, por isso que eu trouxe alguns para compartilhar aqui com vocês. Aí, gente, entrou a pandemia em 2020, certo? Eu tinha acabado de fazer a primeira formação de facilitadores. E aí eu tive que fazer uma revolução na metodologia. Mas olha para vocês terem uma ideia. Quando a gente está manifestando a nossa verdade, o nosso propósito do mundo, eu falo que o universo ele conspira a nosso favor. A pandemia foi um ano e meio, 2 anos que eu mais ganhei dinheiro na minha vida. Eu faturei ali 630 mil com essas 5 turmas na pandemia, dando uma média ali de 27 mil, 26.250 por mês. E eu faturei já mais de 1.200.000 só com as formações, tá?
nesses últimos 2, 3 anos. Então, eu falo, manifesta a sua verdade, corre atrás dos seus sonhos, coloca aquilo que você acredita no mundo que o dinheiro vem, tá? Aqui foram as outras turmas presenciais, depois que acabou a pandemia, nos últimos 2 anos, eu ainda fiz mais umas 5 turmas. Então, a gente está ali indo para a 15ª turma agora em maio de 2025. Essa é a 8ª turma, uma turminha muito legal. Todos, eu falo que toda turma é única, né? Cada turma é uma experiência única. Se você chegou até aqui agora, eu posso te fazer um convite? Você quer fazer parte do time de profissionais que estão transformando vidas com os Jogos da Descoberta e ainda poder ganhar 8 mil em um dia? Gente, 8 mil aqui ainda é um valor mínimo que a gente propõe, tá? Então, agora eu quero mostrar para vocês a metodologia que está transformando vidas de uma forma leve, dinâmica e interativa. Eu acabei de explicar qual as 2 etapas da jornada da descoberta e a jornada do crescimento e quais são os benefícios. Dani, o que eu ganho em me tornar um facilitador dos jogos da descoberta? Primeiro, que você vai conduzir experiências marcantes e diferenciadas, né, saindo aí dos treinamentos tradicionais. Você vai criar interações que conectam e transformam os seus clientes, vai se tornar aí um diferencial no mercado, no seu nicho, promovendo ali reflexões mais profundas através dos jogos. Você vai usar os jogos para engajar e desbloquear os potenciais das pessoas e vai ganhar mais reconhecimento na sua área, mais autoridade, confiança no seu trabalho. Você vai receber aí uma metodologia estruturada, pronta para aplicação imediata nas semanas seguintes ali da formação, tá? E vai poder ajudar muitas pessoas nas suas carreiras. E eu trouxe aqui alguns exemplos de facilitadores que já têm faturado alto com os jogos à descoberta. Então, eu falei da Lucinéia, gente. A Lucinéia, ela tem uma empresa, uma consultoria em Recife, e logo depois da formação, ela foi da primeira turma. 2 meses depois da formação, ela faturou 63 mil reais. Na época, em 2019, 2020, ela estava cobrando 7, 8 mil reais cada jornada. Ela fez 7 jornadas, ela faturou 63 mil reais em apenas 2 meses, tá? Então, assim, exemplo de que quando você pega a metodologia e põe em ação, ela funciona. A Suzy, uma facilitadora que mora no Acre, ela é servidora pública, a gente fez uma parceria e juntas a gente já levou ali, já fizemos acho que 3 jornadas da liderança. Estou indo para o Acre novamente agora em maio, e o ano passado eu e a Suzy, nós duas juntas faturamos mais de 70 mil, e só a Suzy ganhou 35 mil reais ali com as jornadas da liderança que nós fizemos juntas lá. E temos outros facilitadores para dar de exemplo, o Dr. Luiz Gustavo, a Grace, e dentre outros aí que estão colocando a metodologia em prática e faturando alto, tá? Aqui já falei com a Suzy, a gente está abrindo portas também na área da educação, na Secretaria do Estado de Segurança Pública. Fizemos a jornada da liderança para as bombeiras de lá de Rio Branco. Enfim, gente, está sendo um trabalho incrível que a gente está desenvolvendo lá em parceria. O que você vai aprender e ganhar se tornando um facilitador dos jogos da descoberta e da jornada da felicidade? Você vai poder aplicar tanto em atendimentos individuais quanto atendimentos em grupo, em escolas para professores, pós-graduação, alunos do ensino médio, orientação vocacional, para quem trabalha com empresa, dando treinamentos para lideranças, para times de colaboração, líderes de times. Eu falo que a metodologia, gente, ela vai desde ali do chão de fábrica até o nível de diretoria, tá? E eu mesma já testei e validei na prática a jornada para todas essas hierarquias. Podem usar em workshops, treinamentos, vocês podem fracionar também a metodologia em processos de coaching, mentorias, enfim, gente, quando a gente fala de pessoas, o jogo da descoberta está lá. Bom, o que você vai receber na formação, tá? Na formação, você vai vivenciar na prática as 2 etapas da jornada da felicidade, com 20 horas de imersão. Você vai ter mais 3 mentorias exclusivas comigo para a gente aprofundar os assuntos da formação. Você vai se tornar o facilitador dos Jogos da Descoberta, vai receber os selos oficiais de facilitador depois que você passar por todas as etapas, tá? Vai receber o kit com os 4 jogos da coleção que estão dentro, né, da jornada da felicidade.
o kit de boas-vindas durante a formação. O total da formação é 32 horas de treinamento. Você vai ter um bônus ainda exclusivo, que é uma Masterclass de vendas. O bônus 2, para quem comprar no primeiro lote, vai ganhar o jogo Forças de Caráter e ter acesso ao workshop gravado, que esse é um jogo que a gente não trabalha dentro da formação, tá? Porque não dá tempo. Então, o que eu fiz? Eu gravei um workshop e quem comprar aí no primeiro lote vai ter acesso ao jogo Força de Caráter, vai ganhar de bônus, tá? Só esse jogo hoje tá 740 e poucos reais na plataforma lá no site, tá? E o bônus 3 é o workshop Perfis Comportamentais e Forças de Caráter. É um workshop inédito que eu ainda não dei, vou dar esse lançamento agora, onde eu falo dos perfis comportamentais e a sua relação com as forças de caráter. Bom, gente, tudo isso eu fiz uma análise de quanto eu estava cobrando barato na minha formação, tá? E aí eu cheguei num preço de quanto ela deveria custar mesmo, quanto ela custa na realidade, tá? E aí eu cheguei nesse valor aqui, ó. Para tudo isso que eu entrego, a formação ela deveria custar R$ 14.300. Esse é o valor real dela, tá? Mas eu não vou cobrar isso de vocês, porque hoje eu trabalho por um propósito maior e não só pelo dinheiro. E quando a gente trabalha por um propósito maior, o dinheiro vem. Segundo, eu sou só uma, claro que não sou só uma, agora eu tenho mais 200 facilitadores, mas o mundo precisa de pessoas assim como você, de profissionais assim como você. Vocês viram as pesquisas, certo? Então a gente precisa levar esse conhecimento para o mundo. E esse aprendizado, ele pode ser leve, ele pode ser dinâmico, ele pode ser criativo. E eu quero levar essa metodologia, eu quero que mais profissionais tenham acesso a essa metodologia, como os meus facilitadores estão tendo, ó. Olha o que a Lucinéia atrás, gente. Com essa metodologia é impossível não fazer um bom trabalho e obter excelentes resultados. Parabéns, Dani Ferrari. Se você pegar a metodologia e for lá e colocar em prática, gente, funciona. Você vai ganhar dinheiro, porque é por um propósito. Você vai estar contribuindo para a felicidade de mais pessoas. E aí o dinheiro vem para você também. Acredita, o método funciona. É só você pegar e colocar em prática. E olha aqui, mais depoimentos. O Vicente, ele é um diretor de RH dessa empresa e eu dei um treinamento para o time de liderança dele. E ele me mandou essa mensagem no dia seguinte da pós-treinamento. Bom dia, Dani, tudo bem? Passando para agradecer a tarde excepcional que tivemos na terça-feira. Conteúdo muito bom, com bastante envolvimento de todos. Obrigada e parabéns pela condução do treinamento. A nossa turma gostou bastante. Fiquei muito feliz com esse depoimento do Vicente e foi ali um treinamento para alta diretoria da empresa, tá? E aqui a Cleo me deu um depoimento lindo também. Dani, ter participado do Jogo da Descoberta foi inovador para minha vida pessoal e profissional. Instituto Dani Ferrari tem um produto muito bem produzido, com uma metodologia dinâmica e criativa. Logo que recebi meu kit, já iniciei meus atendimentos no clínico e no empresarial, e felizmente eu fiz uma ótima escolha numa ferramenta inovadora e em um produto físico de qualidade. Parabéns, Dani Ferrari, pelo profissionalismo e dedicação. Desejo sucesso nos próximos encontros. Desejo sucesso nos próximos encontros, espero participar em outros, para rever e fazer novos amigos. A palavra que fica nesse momento, 2023, é gratidão imensa. Então, venha você também fazer parte desse time de profissionais que estão aí impactando vidas, e você pode se tornar um facilitador também e faturar aí, gente, olha, no mínimo de 8.000 a 16.000 reais em apenas 2 dias de treinamento, tá? Com 16 horas, dando a jornada da descoberta mais a jornada do crescimento. E se você dá grupos de mentoria, grupo de mulheres, grupo de jovens, você pode fazer um grupo cobrando ali, ó, R$ 230 por pessoa. Gente, esse é o valor mínimo, tá? Vezes 20 pessoas, ó. R$ 4.600 você fatura com apenas um dia, em uma jornada, só com a jornada da descoberta, tá? Então, o problema não é dinheiro. Se você, ó, já vou dar spoiler aqui, tá? Se você fizer apenas uma turma nesse formato que eu falei, ou vendendo para uma empresa a 4.600, ou fazendo um grupo cobrando 230 por pessoa, você já paga a formação. Gente, o primeiro lote vai estar exatamente esse valor, R$ 4.600, porque eu quero que você já pague a formação na sua primeira turma, tá? E você pode, muito pelo contrário, ganhar R$ 8.000, tá? Você pode faturar 8 se você cobrar, por exemplo, aqui,
ó, os 440 ao invés, 460 ao invés de 230. Ou se você já cobrar R$ 8.000 no seu primeiro treinamento. Esse é o valor mínimo que a gente indica, tá? Até, por que é justo você cobrar 4.600, a gente, né, cobrar 4.600 na formação que, como eu mostrei para vocês, está muito abaixo de valor de mercado pelo que eu entrego, pelo tanto de conteúdo que eu entrego, tá? Então, como eu estava dizendo, a simulação de ganhos com apenas um treinamento. Se você fizer um treinamento de 4.600, gente, primeiro você já pagou a formação. Em 6 meses você fatura 27.600, em um ano 55.200. Se você cobrar R$ 6.000 em um grupo ou vender para uma empresa, você fatura 36 mil em 6 meses e 72 mil em um ano. E se você vender a R$ 8.000, que é o ideal, né, para quem está começando, para quem é iniciante, aqui é um valor de mercado já, R$ 8.000, tá? Você pode ganhar 48 mil em 6 meses e 96 mil em um ano, tá? Então, olha o que você está deixando de ganhar se você não fizer a formação dos Jogos da Descoberta. Vocês estão entendendo, gente? Vocês estão deixando de ganhar? Então, 4.600 parcelado em 12 vezes, gente, o que é R$ 460? Sendo que se você pôr o produto em ação, você vai faturar 4.600 já, e à vista, tá? Então, você já pode ter esse dinheiro na sua mão à vista e me pagar parcelado, tá? Então, não é o problema, não é o dinheiro, certo? Então, meu convite é que você possa transformar, impactar e lucrar com propósito, fazendo aquilo que você ama e transformar a vida das pessoas. Bom, agora eu quero fazer um convite para você. Se você quer revolucionar o seu método, se diferenciar no mercado e ainda viver do seu propósito, elevando o seu faturamento, venha vivenciar na prática os Jogos da Descoberta em uma Masterclass exclusiva. Na descrição do vídeo aqui abaixo, você vai encontrar o link do grupo VIP, onde você vai receber o acesso à Masterclass. Então, procura esse link. Se tiver aqui, também tá lá no link da bio no Instagram. E eu te vejo lá na próxima aula. Gratidão por você ficar até aqui comigo e eu espero você na próxima turma de facilitadores.